Como um burro e uma dragão tiveram filhos? Pois é, esse daí é um grande mistério. Ei, isso já é assédio sexual! Assim como o mistério que diz que o poderoso chefinho não existe. Ele é só a imaginação do Tim, o protagonista do filme. Meus pais sempre disseram que eu tinha uma imaginação muito fértil. E os Scrooges não se passa no passado, e sim num futuro apocalíptico. Porque nós não sabíamos que o nosso mundo estava prestes a acabar. Esses que você vai conhecer aqui são os maiores mistérios da DreamWorks. Olá, eu sou Matheus Jusinski, Jusenei. Eu gosto da DreamWorks porque ela é uma empresa que proporciona pra gente cenas como uma abelha e uma humana se relacionando e se casando. Na verdade, essa cena não tá no filme, mas ela ia entrar. A DreamWorks, ela quase colocou essa cena no filme. Ah, que hilário! A gente vai falar sobre esse relacionamento misterioso entre uma abelha e uma humana, sobre o misterioso relacionamento do burro com uma dragão. Caraca, eles adoram fazer uns negócios. É por isso que eu gosto da DreamWorks, galera. Você só assiste esse tipo de coisa nessa empresa. Então aqui a gente vai responder as maiores dúvidas que todo fã de animação tem, né? Poderoso chefinho é real ou não? Os Scrooge se passa no passado ou não? Mistério no Tempo 2, quando é que chega? Quando é que é a pré-venda? Essa é provavelmente a pergunta que eu estou mais recebendo esse ano. É que quando é que vem, quando é que lança o Mistério no Tempo 2? O que eu digo pra você que quer comprar na pré-venda com o pôster autografado? Em novembro e em dezembro teremos novidades, tá? Então fica ligado no canal. E você que tá chegando no canal agora, tá meio perdido, não sabe? Eu tenho um livro, Era Uma Vez um Mistério no Tempo. É um livro de viagem no tempo que conta a história do Eloy, um menino que encontra a TV do avô dele e é puxado pra dentro dos filmes favoritos. E a galera ama mesmo. Tanto que, olha esse vídeo aqui que eu recebi da Gabi. Gabi falou super bem do livro. Um Mistério no Tempo, que foi feito pelo Matheus, sobre um garoto que se chama Eloy, que ele foi pra morar na casa da avó dele e tinha uma TV velha, uma TV de tubo. Ele decide ligar e colocar um filme pra poder assistir e ele descobre que a TV é uma máquina do tempo. Muitas coisas começam a dar muito errado, que mexe com o universo dele, e muitas páginas, como você pode ver aqui, que são quadrinhos, muito mais rápido pra você ler. Pelo que eu fiquei sabendo, esse livro vai lançar o segundo, vai ter o segundo livro. Eu adorei muito ler, eu fiquei chocada, fiquei em choque total quando eu tenho nesse livro, o que também me deu vários sustos e vai te deixar muito curioso pra saber qual que é a verdade, o que tá acontecendo pra tá rolando tudo isso. É um livro muito bom, eu recomendo bastante. Gabi, obrigado mesmo por todo o seu carinho, por ter confiado no Mistério no Tempo, por todo mundo que acredita nessa história, que tá lendo, que tá se surpreendendo. O QR Code tá aparecendo aqui na tela pra você garantir o seu, ou também tem link na descrição, tá? E aí, eu sou Eloy Peterson. Era Uma Vez um Mistério no Tempo 2. Pré-venda em breve. Como o burro e a dragão tiveram filhos? O fã do Shrek, ele tem muitas dúvidas. Muitas. Quem são os pais do Shrek? Como é que os animais falam? Beleza, sabe? São dúvidas que a gente deixa passar. Mas como que um burro e uma dragão, eles conseguiram cruzar e ter filhotinhos híbridos? Eu não quero pular pra uma coisa física. Eu não tô, emocionalmente pronto pra uma relação desta, magnitude. Eu acredito que esse é um dos maiores mistérios da DreamWorks. E não é à toa que está nessa lista desse vídeo, né? Vamos falar sobre isso agora. No primeiro filme, o burro é salvo pelo Shrek. E aí o burro acaba se tornando o aliado dele e os dois vão até o castelo do Lord Farquaad. E os dois aceitam a missão de salvar a princesa Fiona no castelo mais alto da torre mais alta, que é vigiado por uma dragão fêmea. E aí, quando eles estão entrando, o burro, ele acaba flertando, né, com a dragão pra meio que sobreviver, né? Não é que ele tinha intenção de fazer alguma coisa, mas rolou uma química ali. E a dragão, por algum motivo, se apaixona instantaneamente por ele, por um burro, que é tipo 10 vezes menor que ela. No Shrek 2, a gente entende que a dragão e o burro, eles já estão num relacionamento um pouquinho mais sério, né? Tanto que ela fica o filme inteiro sem aparecer e no final ela volta com 5 filhotinhos que são híbridos, né? Eles são metade dragão, metade burro. E aí a gente, que é fã de animação, começou a se perguntar, cara, como é que essa cruza foi possível, sabe? Como é que esse acasalamento aconteceu?
porque é completamente lógico. Bom, o mundo do Shrek é um mundo inteiramente mágico. Então a gente vai ter feitiço que transforma as pessoas em ogro, vai ter feitiço que faz a pessoa virar humano, um alazão. Tudo é possível nesse mundo, sabe? O próprio Rei Harold, ele era um sapo. Ele era tomou a poção do Feliz para Sempre e se tornou lá um príncipe que conquistou a princesa, depois se tornou rei de tão distante. Então, a primeira resposta, que seria mais lógica de como eles tiveram filhos, é porque a magia desse universo, ela permite a cruza de espécies diferentes. Seria mais ou menos que a biologia lógica dos filmes de contos de fadas, sabe? Tipo, é o mesmo motivo de por que a Ariel, ela pode ter uma filha lá no filme da Disney. Não tem uma explicação científica lógica por trás disso. Obviamente, levando em consideração a magia do universo do Shrek. Mas se a gente entrar um pouquinho mais a fundo e olhar, sabe, observar ali os detalhes escondidos, existe uma teoria que pode explicar como que isso aconteceu de uma forma mais lógica. Algumas pessoas acreditam que a dragão, ela pode mudar de forma, e o burro também pode mudar de forma, já que existe evidências de que o burro, ele foi humano uma vez. Em Shrek 3º, o burro dá a entender que ele já foi humano um dia, e muitas pessoas associaram essa fala dele aos meninos que foram à Ilha dos Prazeres lá no filme do Pinóquio, né? Porque o Pinóquio existe ali e tudo mais, e quando um menino vai lá, bebe, fuma e tudo mais, ele é um menino travesso, então a magia daquela ilha transforma ele num burro. Ele esquece da vida antiga dele. Isso pode ter acontecido com o burro do Shrek, né? Afinal, ele é um burro falante, então faz total sentido. E a dragão, obviamente isso nunca foi comprovado, mas dado as circunstâncias ali do filme do Shrek, ela pode ter sido uma humana um dia. Porque pensa só, ela tá cuidando da Fiona lá na torre. Por que ela tá fazendo isso? Sabe, a custo de que? Ela tá lá, ela pode sair voando, ela consegue sair voando. Ela pega, faz uma força e escapa dali. Mas a dragão não faz isso, porque ela quer cuidar da Fiona. É como se ela tivesse feito um trato com a fada madrinha. O que, na opinião da maioria das pessoas, é que a dragão, ela já foi uma humana. E ela foi enfeitiçada pela fada madrinha para cuidar da torre. E aí, quando ela cumprisse a sua missão de proteger a princesa Fiona e deixar o príncipe encantado, né, conseguir beijar ela e se tornar rei de tão distante, porque esse era o plano da fada madrinha, pra quem não lembra, né, era deixar o encantado chegar lá e beijar a princesa Fiona, a dragão receberia o que ela gostaria, que era ser humana, que era encontrar o seu Felizes para Sempre. Mas isso não acontece. Então, se o burro era um humano e a dragão era uma humana, é possível que os dois, ao acasalarem, gerem híbridos, porque eles eram teoricamente compatíveis em um determinado momento, o que pra mim faz total sentido e explica por que a dragão nunca fugiu de lá. E você, o que você acha? Você acha que a teoria é maluquice ou ela faz sentido? Sei lá, cara, pra mim faz sentido. O poderoso chefinho é um sonho. Eu geralmente acho essas teorias e essas lendas aí de que é tudo um sonho do protagonista, ele estava sempre em coma, acho balela, sabe? Acho bobagem. Que elas nunca fazem sentido, sabe? É sempre qualquer coisa que você consegue explicar assim, porque era tudo um sonho, que o protagonista estava em coma. Eu acho preguiçoso, sabe? É um recurso narrativo muito preguiçoso, mas aqui faz sentido, porque a história propõe isso, tem pistas ali. O que me faz pensar que isso nem é uma teoria de fato, o que é quase que uma interpretação do que o filme é. Mas eles nunca deixam isso totalmente explícito. Mas a pergunta que eu quero te fazer nesse tópico aqui é: e se eu te dissesse que o poderoso chefinho, ele nunca existiu? Você acreditaria que toda aquela história de bebês espiões, da Baby Corp, do bebê chegar de táxi, foi só a imaginação do Tim, uma criança solitária que se sentiu substituído pelos pais? O filme original deixa pistas disso, cara. Isso que é loucura, sabe? Tem pistas lá. Se você observar no quarto dele, vão mostrar que o Tim está vendo, vivendo e ouvindo é a imaginação dele. Ele é uma criança com uma imaginação muito fértil, né? Ele frisa isso. A gente já é introduzido a ele imaginando um monte de coisa que não existe. E então, no primeiro momento do filme, os pais perguntam pra ele: o que você acharia de ter um irmãozinho? Aí, Tim, você gostaria de ter um irmãozinho? Não, obrigado. Tô bem assim. E é uma cena muito rápida, mas se você observar, e eu não tinha observado isso a primeira vez que eu assisti o filme, mas a mãe do Tim, ela tá grávida. Então, os pais, eles já estavam planejando dar um irmãozinho pro Tim. Como o Tim, ele tem 7 anos, ele não faz ideia de como os bebês são gerados. Ele não entende de onde eles vêm. Então ele vai adormecer, ele sonha que tem uma fábrica fabricando bebês. E o detalhe, tá? Detalhe aqui, isso já prova, né? Já é uma pista que mostra que isso é um sonho. Antes dele dormir, né? Antes dele fechar os olhos, ele olha pra um brinquedo. E esse brinquedo
se transforma na fábrica no sonho dele. No dia seguinte, ele acorda e aí ele diz: eu juro que o bebê chegou de terno e de táxi. Ele vê o bebê saindo junto de terno e de táxi, com uma maleta. Então ele entra em casa e os pais, olha só quem chegou. Como se eles tivessem recebido um bebê. Não é como se ele tivesse sido gerado, como se a mãe tivesse dado à luz. É como se fosse normal. Os pais, olha só, eu encomendei um bebê, sabe? Então, como o Tim, ele não entende de onde vem os bebês, né? Que um bebê, ele está dentro da barriga da mãe. Ele imagina isso, sabe? Ah, deve ser dessa forma. O bebê chega em casa dessa maneira. E outra, durante o filme, os pais, eles não percebem nada, sabe? Toda vez que o Tim está falando com o bebê, não tem nenhum adulto vendo. Sabe? É como se só o Tim enxergasse isso. E aí o filme, ele literalmente mostra que o Tim, ele tá com ciúmes, né? Porque o bebê chega e rouba toda a atenção. E aí ele diz, ele começou a manipular eles. A atenção começou a ser voltada pra eles. Ele era um chefe. Desde o começo, ele ficava controlando todo mundo. Uma coisa ficou clara. Ele era o chefe. Ele foi criando uma história por trás disso. E no final do filme é mostrado que o Tim adulto, ele tá contando a história pra filha dele. Como se ele tivesse de fato inventado uma maneira de explicar pra filha dele da onde os bebês vêm. O que faz total sentido. Essa história é verdadeira, pai? Olha, filha, é assim que eu lembro. Ah, mas em O Poderoso Chefinho 2, ele tem uma filha, e a filha dele também é uma bebê, e ele volta a ser bebê, e o irmão dele... Então essa teoria é furada. Bom, primeiro, o Poderoso Chefinho 2, ele não faz nenhum sentido, sabe? Tem um monte de furo narrativo lá. A gente, inclusive, até pode falar sobre isso num próximo vídeo, mostrando por que o Poderoso Chefinho 2 não faz sentido. Se você quiser, comenta fraldinha, tá? Comenta fraldinha pra eu saber, porque de verdade, é uma história que não faz sentido, mas ainda assim você consegue provar que é um sonho. Porque lá o Tim, ele também é muito imaginativo, e aí ele perdeu o contato com a filha dele e tudo mais. Mas é um filme que não faz sentido, sabe? É uma continuação que não deveria existir. E exatamente por isso que eu acredito que sim, o Poderoso Chefinho é tudo a imaginação do Tim e que não existe bebê chefe nenhum. O proibido relacionamento de B-Movie. A relação entre o Barry, que é a abelha no B-Movie, e a Vanessa, que é a humana, é com certeza um dos mistérios mais esquisitos da DreamWorks. Você vem? Não só da DreamWorks, das histórias das animações. Sabe, uma coisa que não faz sentido. Porque além da falta de lógica, sabe, tipo, um inseto desse tamanho aqui, namorando uma humana gigantesca pra ele, não faz sentido biologicamente. E se você observar além, né, é até criminoso. É um negócio que é completamente criminoso. Galera, isso não é uma teoria, entendeu? Não é teoria, isso ia acontecer. Eles iam se casar, eles iam fazer mel, sabe? Na lua de mel, eles iam... Como esse mel foi parar aqui? Só que a DreamWorks deletou essa cena, sabe? Então, fica meio que ali no ar um mistério de como que esse relacionamento ia funcionar. Mas eles inventaram uma maneira de funcionar, tá? E é esquisito. É muito esquisito. Em B-Movie, o Barry, ele não se encaixa na colmeia. Então ele parte pro mundo humano e acaba quebrando a única regra das abelhas, que é não falar com pessoas. Aí beleza, sai a comédia de uma abelha que decide sair do seu mundo comum e explorar o mundo fora. E vai descobrir que as abelhas são exploradas, ela quer processar os seres humanos. Mas, na verdade não é tão levinho assim, né? É um negócio que é bem complexo. Mas enfim, o que realmente intriga as pessoas não é isso. E sim o fato de que quando ele conhece a Vanessa, que é a humana do filme, ela salva ele de ser esmagado pelo namorado dela. E o filme quer te colocar contra o Ken, né? O Ken é o humano que é alérgico a abelhas. E a Vanessa, ela acaba trocando o Ken pelo Barry, que é uma abelha, que é um inseto. Sabe, isso acontece no filme. E a partir desse momento, a narrativa, ela tem uma mudança de foco que é completamente anormal e surreal, sabe? Até que você não consegue entender muito bem. Peraí, tu trocou o teu namorado por uma abelha e vocês estão flertando? Sabe, vocês estão... Sabe, a maneira como ela aparece na frente do Barry, joga os cabelos e mostra a cintura, e o jeito que ele olha pra ela, aquilo não é só amizade, galera. Oi, pessoal. Oi, Ken. E aí? Eu achei que você não viesse. Não, eu só me atrasei. O Jerry Seinfeld, que é o roteirista do filme, ele é um comediante, né? Fez a série Seinfeld e tudo mais. Ele diz que, na verdade, a ideia desde o começo era que eles fossem só amigos. E que as pessoas entenderam completamente errado. Assim como o Steve Hickner, que é o diretor, disse que, nossa, acabou que pareceu que eles são um casal, mas não é isso não, galera. Vocês entenderam tudo errado. E por mais que a DreamWorks tente esconder isso, e ela até tentou, se não fosse o Jusenei aqui, caramba, esse vídeo até pode ser deletado pela DreamWorks, galera. Deixa like. Deixa o like se você não deixou ainda, salva esse vídeo, porque o que eu vou mostrar aqui pra você está nas profundezas do pântano do Shrek.
Tá nas profundezas da DreamWorks, não queria que você soubesse disso. Mas você vai saber agora, você vai saber que o Justenei vai te contar. Tem uma cena, existe uma cena no jogo que tem um envolvimento da DreamWorks, em que o Barry e a Vanessa, eles quase se beijam. Eles só não se beijam porque são interrompidos por algo que acontece ali. E detalhe, o Jerry Seinfeld, que é o roteirista, ele também está envolvido no jogo. E beleza, deixou essa cena passar, mas era tudo coisa da cabeça dos fãs. Mas o que não dá pra esconder é que tem uma cena no DVD oficial do B-Movie, ela tá até no YouTube se você procurar, de um final deletado alternativo, sabe? Um final que ele só não foi animado porque a DreamWorks, ela teve bom senso e olhou, cara, isso é crime. Na cena final, o Barry, ele ia conversar com a Vanessa e ele ia levar ela pra um caminho. Então a gente vai ter um plano aberto que se aproxima, você vai ter um plano aberto, uma câmera aérea descendo até um lugar onde tem um casamento. E aí tem várias pessoas sentadas ali e abelhas sentadas também, sabe? Um bolo dos dois, buquês de flores. O Barry estava levando a Vanessa pra se casar. E eu acho que, obviamente, a DreamWorks, ela teve bom senso e percebeu que não, cara, isso não pode entrar. Sabe, de jeito nenhum. Eles são só amigos. Por mais que as cenas ali mostrem que não são só amigos, fica um mistério no ar, né? Como é que esses dois iriam se relacionar, galera? Eu não sei, mas ia ter. Isso teria. Ainda bem que deletaram. O Scrooge se passa no futuro. Você que acha que o Scrooge se passa na pré-história, lá no passado, na época dos Homens das Cavernas e tudo mais, talvez você esteja errado. Talvez, só um pouquinho talvez, né, que você esteja errado, porque, na verdade, o Scrooge se passa no futuro. Isso não acaba confundindo tudo? Não sei, não. Beleza, você olhando o filme parece que eles são Homens das Cavernas. E eles de fato são Homens das Cavernas. Só que eles não são Homens das Cavernas do passado. E esse é um grande mistério que as pessoas começaram a observar no filme e não faz sentido eles estarem na pré-história. Na verdade, eles estão num mundo pós-apocalíptico, sabe? Isso se passa depois do fim do mundo. Primeiro que... observa os animais. Você já percebeu que os animais, eles são muito esquisitos? Tipo, tem um macaco-aranha-tigre e um elefante em miniatura. Galera, se você já conhece a teoria do Darwin, teoria da evolução das espécies, você sabe que isso não faz nenhum sentido. Não existem elefantes em miniatura. Sabe, não existe. Não faz sentido com a lógica que a gente conhece, a biologia que a gente conhece das espécies. A única coisa que explicaria isso daí e que faria sentido são mutações genéticas, sabe? Esses animais são experimentos. O mundo do filme, ele parece muito distópico, ele não parece um lugar que fez parte da pré-história. E aí você também tem o namorado da Ip, que é o Guy, e... ele é muito mais inteligente que os Scrooge, ele inventa várias e várias coisas, ele entende como o fogo funciona, ele inventa chinelos. Mas pra explicar o contexto pra você, né, a gente tem que focar aqui na família Scrooge. A gente acompanha a jornada do Grug, que é o pai, e da Ip, que é a filha rebelde. Eles de fato vivem nas cavernas e sempre estão se mudando. Eles se escondem do perigo. E agem de forma biológica como os seres humanos agiam nessa época também. Tudo pela sobrevivência. E eles são uma família que vivem pra se proteger, sabe? Eles não buscam evoluir e tudo mais. E o que explica esse mistério, essa teoria, é que seres humanos também fizeram parte de experimentos, né? Então a inteligência deles teria sido teoricamente reduzida. E os Scrooge são descendentes desses humanos que buscam só pelo instinto da sobrevivência. Enquanto o Guy seria um ser humano que herdou instintos de inteligência para sobreviver e aprimorar os seus conhecimentos nesse mundo, o que explicaria por que as montanhas flutuam, por que tem animais mutantes genéticos, sabe? Seria mais ou menos um cruzamento de espécies, que é uma coisa que é real. Sabe, isso é real. É uma coisa chamada de biohacking, que você consegue mexer no DNA. No DNA dos animais. É tipo o código que define o que eles são. E você injeta num outro animal, você muda o código genético dele. Sabe, tem até... os caras criaram uma vez um cachorro que brilha no escuro. Pode pesquisar depois, cara. Um cachorro que brilha no escuro. Então, com essa tecnologia que é completamente acessível, chamada de CRISPR, tem até um documentário na Netflix que fala sobre isso. É uma coisa completamente bizarra, sabe? Tipo, você misturar DNA de animal, eu não sei se eles fazem isso com humanos também. Se você liga isso com os Scrooge, faz total sentido. É como se o mundo tivesse dado errado, como se as cruzes das espécies tivessem afetado o mundo que a gente via, e eles vivessem num futuro pós-apocalíptico, como se fossem homens das cavernas. Bom, esses são os maiores mistérios da DreamWorks que eu encontrei. Se eu esqueci de algum, por favor, não deixa de comentar aqui embaixo qual que você quer ver numa parte 2. E se você chegou até o fim, comenta fraldinha pra eu saber que você chegou até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!